Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É com alegria que nós iniciamos o programa Discípulos e Missionários em nossa TV Canção Nova. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Nosso programa vive essa alegria jubilar, essa alegria do júbilo, né? O júbilo pascal, porque estamos no tempo da Páscoa. Então, é importante que nós façamos nesse tempo a experiência alegre, jubilosa, do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Então, a saudação a você que nos acompanha. No programa de hoje, nós iremos partilhar sobre a realidade do trabalho humano, uma vez que no dia 1º de maio, quarta-feira passada, comemorou-se o Dia do Trabalho. Então, no programa de hoje, falaremos sobre esse importante tema, o trabalho humano. E para conversar conosco sobre esse tema, à luz da doutrina social da Igreja, temos aqui a grata presença do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Dom Odilo, um bom domingo para o senhor, seja bem-vindo no programa Discípulos e Missionários. Obrigado, padre. E bom dia a vocês também, bom domingo. E faço votos que esse nosso encontro seja proveitoso para vocês. Dia 1º de maio, né? Dia de São José Trabalhador, Exato. Dia do Trabalho ou do Trabalhador, né? A questão do trabalho sempre envolve tantos aspectos e para nós hoje também um aspecto preocupante o fato de uma grande quantidade de brasileiros que estão sem trabalho, à procura de um trabalho, e a situação angustiante, sobretudo de pessoas que têm responsabilidades com a família, sustento da família, não encontram um trabalho. Este é sempre um problema. Depois a situação de risco também, claro, do trabalho, que está sempre muito ao sabor, digamos assim, dos humores, da política econômica, da economia internacional, das finanças internacionais. Então, a questão do trabalho mudou muito em relação a tempos passados, quando não faltava trabalho. Ou seja, cada um era empreendedor em prática, né? E, sobretudo, nos tempos de uma sociedade mais agrária, mais rural. Claro. Mas desde que, no Brasil, por exemplo, o Brasil deixou de ser um país rural e ser um país mais urbano do que rural. De fato, são mais de 80% dos brasileiros que vivem na cidade. Aí a questão do trabalho começou a ficar séria, porque na cidade nem sempre dá para inventar trabalho por sua conta e a maioria das pessoas dependem de encontrar um trabalho, de um emprego, que alguém disponibilize um trabalho, um emprego. E aí então entra a responsabilidade também das políticas públicas, de governo e assim por diante, para fomentar trabalho, para dar possibilidades de surgimento de postos de trabalho, para ocasiões de trabalho, assim por diante. Então, a questão do trabalho realmente é muito preocupante e no Brasil atual nós vivemos uma angústia muito grande da parte de muitos brasileiros. Dom Odilo, nós também estamos em plena Assembleia Geral dos Bispos da CNBB, que está acontecendo em Aparecida, ali no Santuário Nacional de Aparecida. Os bispos também, normalmente no dia do trabalho, no dia 1º de maio, a Conferência Episcopal, em geral, ela emite uma nota, né, para os trabalhadores e trabalhadoras. Por que essa preocupação da Igreja de poder também mandar uma mensagem, enviar uma mensagem aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país? Bem, isso vem de longa tradição e não é sem motivo, né? Que a Igreja, de modo particular, né, o Papa, os bispos, como pastores do povo, estão acompanhando de perto as situações, muitas vezes difíceis, de tantos desempregados, pais de família, mães de família que precisam trabalhar para sustentar, não encontram um trabalho. E é claro que a manifestação, uma nota, uma mensagem para o Dia do Trabalhador sempre faz parte também da nossa missão de evangelizar e, portanto, de apresentar, nesta ocasião, também uma palavra da Igreja em relação a toda essa questão do trabalho.
E nós estamos reunidos em Aparecida, na Assembleia Geral da CNBB, desde o dia 1º de maio, portanto, nós, justamente no feriado do Dia do Trabalho é que nós iniciamos a nossa Assembleia Geral deste ano. Mas a nossa preocupação, sim, é também acompanhar a situação do trabalho no Brasil, e não só no Brasil, e vendo como essa questão continua a mudar, porque hoje o trabalho dispensa muitos trabalhadores, né? Com as máquinas, com a internet, com a informatização sempre maior da produção, do trabalho, isso vai dispensando mais e mais as pessoas. E, é claro, como é que ficam as pessoas sem trabalho, sem poderem ter um ganho de vida. Então nós estamos realmente diante de tempos de grandes mudanças, onde se precisam buscar grandes soluções. Claro. O programa Discípulos e Missionários convida você a participar através do nosso e-mail. Tome nota, o nosso e-mail é discípulosemissionários@cançãonova.com. discípulosemissionários@cançãonova.com. Esse programa e outros programas Discípulo e Missionários você pode também assistir através do nosso canal no YouTube, youtube.com/Play Canção Nova, youtube.com/Play Canção Nova. Odilo, de um modo geral, nós percebemos que a igreja, através da sua doutrina social, ela desenvolve muito a questão do trabalho, né, até com referências bíblicas, com referências teológicas, sobre a importância do trabalho humano. Qual o significado do trabalho humano, tendo em vista o desenvolvimento integral do ser humano, que é um tema muito trabalhado pela doutrina social da igreja? Sim, a questão do trabalho, como dizia o Papa João Paulo II, está no centro da questão social. Exato. Está no centro do problema, mas também da solução da questão social. Na medida em que se consegue oportunizar trabalho para todos, pelo menos para a grande maioria, você tem um povo que vive mais tranquilo, um povo que fica também mais sereno nas relações sociais. E quando falta o trabalho, é claro, entram imediatamente também as tensões sociais, a preocupação é grande. Então, o ensino social da igreja, dos papas, desde Leão XIII, mas também já antes havia manifestações do ensino social da igreja, inclusive desde os padres da igreja. Nós temos, por exemplo, palavras, os escritos de São João Crisóstomo, que era muito incisivo. No Novo Testamento temos a carta de São Tiago, por exemplo, muito incisiva, digamos assim, para as questões sociais daquela época. A igreja sempre teve uma palavra em relação às questões sociais, e aí nós temos a doutrina social da igreja, que é, digamos assim, adequação, tradução da mensagem do Evangelho para situações concretas da vida em sociedade. E assim, hoje, nós temos um rico patrimônio de doutrina social da igreja, que seria importante nós conhecermos melhor, né, para também, como cristãos, como católicos, podermos, em base à doutrina social, não em base à ideologia, ao partido, sabe lá, né, nós podemos participar também das propostas de resolver as questões sociais que precisam de uma palavra iluminadora, mas também de decisões sábias, prudentes, para que a sociedade possa viver em paz. Dom Dilo, mês de maio é também mês de Maria, e neste dia 5 de maio, a Arquidiocese de São Paulo está fazendo uma romaria para Aparecida. Qual é a motivação dessa romaria, Dom Dilo, da Arquidiocese de São Paulo a Aparecida? Muitas dioceses do Brasil fazem a romaria anual para Aparecida, isso é muito bonito, né? Nós, da Arquidiocese de São Paulo, já estamos na 118ª romaria anual. 118 anos, todos os anos, a romaria Aparecida. E há muitos anos nós estamos fazendo sempre no primeiro domingo de maio, portanto no dia de hoje. Entendi. No dia de hoje nós estamos em Aparecida, onde temos a missa às 10 horas, na Basílica.
muito povo das nossas comunidades e paróquias se organizou para estar lá participando. É um momento especial de devoção a Nossa Senhora. Depois, nossa Arquidiocese de São Paulo tem uma relação muito estreita com a Aparecida, porque a Aparecida foi da Arquidiocese de São Paulo até 1958. E aí é que se criou a Arquidiocese de Aparecida. Até ali era pertencente a São Paulo, a Arquidiocese de São Paulo. Inclusive a Basílica Velha, a Basílica Nova foi edificada ainda quando estava na responsabilidade da Arquidiocese de São Paulo. É claro que depois que completou a Basílica Nova, mas ela foi iniciada no tempo do arcebispo de São Paulo, Cardeal Mota, que inclusive depois se tornou o primeiro arcebispo de Aparecida. Então nós temos assim uma relação muito estreita com Nossa Senhora Aparecida e nossa Arquidiocese de São Paulo. E neste ano nós quisemos levar ao coração da Mãe de Aparecida o nosso sínodo arquidiocesano. Certo. Pedir a intercessão dela, Maria, a Mãe da Igreja, que ela nos assista na realização do sínodo e para que o sínodo possa produzir muitos frutos. Dom Dilos, estamos chegando ao final do programa Discípulos e Missionários. Sua palavra de encerramento e sua bênção também para todos nós, sobretudo para os trabalhadores e trabalhadoras. Muito bom. Então, eu desejo a todos vocês um bom domingo e uma boa semana. E convido a nos acompanharem em Aparecida, através dos meios de comunicação, a Canção Nova também está lá, outras televisões, rádios, a internet, em Aparecida, na Assembleia Geral da Conferência dos Bispos do Brasil, da CNBB. É um momento muito importante, todos os anos, este da Assembleia Geral. E a gente convida a acompanharem pelos nossos meios, que normalmente trazem mais notícias e notícias diretas, sem serem filtradas, reinterpretadas e assim por diante. Então, convido a acompanhar de perto, se informar e assim sentir junto com a Igreja. Os bispos de todo o Brasil estarão lá e, em conjunto, pensando aquilo que é bom e importante para a vida da Igreja no Brasil. Que Deus abençoe vocês e, neste mês de maio, não deixemos de honrar Nossa Senhora através da oração do Santo Rosário. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.